Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, espero que goste do conteúdo, que fique por aqui. Se já conhece o canal, já sabe o que fazer. Deixe um like, se inscreva, ative as notificações, vá lá no canal, assista os vídeos que ainda não assistiu, para ficar por dentro de coisas que estão rolando na minha vida e sobre os livros, claro, para ficar sabendo o que eu tô lendo, o que eu achei, o que eu tô fazendo da minha vida, como que eu tô lendo, como que eu tô arrumando tempo para ler no meio dessa vida corrida que eu estou tendo. E é isso, bora pro vídeo. Olha só, no mês passado não teve vídeo sobre as minhas leituras porque eu passei 2 semanas fora e aí depois que eu cheguei eu também fui viajar, fui fazer outras coisas. Então por isso vocês não sabem quais foram os últimos livros que eu li. Então hoje eu vim atualizar vocês e falar um pouquinho do que eu achei dos últimos livros que eu li nesses últimos 2 meses, que foi junho e julho. Vamos lá, o primeiro livro que eu terminei foi O Acordo. O Acordo é o primeiro de uma série chamada Amores Improváveis, da Ellie Kennedy, e a gente vai acompanhar a história da Hannah e do Garrett. A Hannah, ela é uma estudante de música na Universidade de Briar e o Garrett também estuda lá, mas ele tem um foco principal no hockey, que é o esporte que ele joga, e ele também é o capitão do time. Ele é muito focado no esporte e ele não quer nenhuma distração, por isso ele não quer namorar. Porém, ele vai mal numa disciplina, numa prova, e ele tá quase sendo reprovado. E se ele for reprovado, ele vai ter que sair do time de hóquei, e ele não quer isso de jeito nenhum. Então ele vai atrás da Hannah, que foi bem na matéria, para ela poder ajudar ele e dar meio que umas aulas particulares para ele. E ele também tem algo que a Hannah quer, então eles entram num acordo aí, e assim a gente vai começar a nossa história. A Hannah não vai muito com a cara do Garrett, porque ela acha que ele é um desmiolado, que ele é só mais um jogadorzinho, que não quer saber de nada, então ela não vai muito com a cara dele, e ele não sabia nem da existência dela antes dele perceber que ela tinha ido bem numa disciplina que ele foi mal. E assim, como esse é um livro de romance, eles vão se envolver, é um livro que te suga, você fica assim querendo saber o que vai acontecer, os personagens são bem cativantes. Os dois têm alguns traumas do passado, a Hannah trata desse trauma bem abertamente, assim. E o Garrett também tem umas coisas traumáticas, principalmente relacionadas ao pai dele. Apesar de eu ter gostado bastante desse livro, tiveram algumas cenas em que eu ficava assim, revirando o olho, sabe? Tipo, a forma como a autora estava escrevendo, tinha alguns momentos que eu... Sabe aquela coisa que você fica meio vergonha alheia, assim? Então, tiveram vários momentos que eu me senti assim. Mas sabe quando você deixa passar e segue no fluxo porque a história é envolvente e os personagens são legais? Foi mais ou menos isso. Mas teve uma coisa específica que eu realmente não gostei nesse livro, que me incomodou um pouco, foi a forma escrachada como a autora ela lida com o trauma da Hannah. É uma coisa muito pesada, muito traumática, e a autora ela trata de uma forma escrachada, bem assim... eu não escondo nada. Minha vida é um livro aberto, foda-se, isso já não me afeta mais, eu vou falar o que eu quiser. E eu entendo que é uma forma de abordar isso, mas eu gosto quando esse tema ele é tratado de uma forma um pouquinho mais calma, com um pouco mais de delicadeza, sabe? Mas fora isso, ele é um livro bem legal pra você passar o tempo, é um romance bem gostoso, que eu me diverti bastante. E bem aquele livro pra você pensar, caramba, tem muita merda no mundo acontecendo, mas no final vai ficar tudo bem, felizes para sempre, essa vibe, sabe? O segundo livro que eu terminei, que ainda foi em junho, foi O Morro dos Ventos Uivantes, esse clássico dos clássicos de todos os tempos, que eu já tinha ouvido falar muito, mas nunca tinha pegado pra ler, porque clássico é assim, gente, eu tenho que estar na vibe pra ler. E eu já tinha ouvido falar coisas muito boas e coisas muito ruins. E pra mim, esse foi um livro que não foi nem, ai meu Deus, que maravilhoso! E nem um livro, nossa, que merda. Ele foi um livro mediano, tanto que eu terminei ele pensando assim, 3,5. Mas aí eu fui ler os textos de apoio que tem no final, que eu li na edição da Ontofágica. Fui assistir também as aulas que tem no YouTube da Ontofágica, falando sobre o Morro dos Ventos Uivantes. E aí, a partir disso, eu entendi, tipo, esse livro é muito revolucionário, a escritora, ela era muito à frente de seu tempo, entendi também várias outras nuances da história que eu não tinha pegado. Por exemplo, algumas das questões que eu mais gostei das nuances e interpretações desse livro
foram com relação à origem do Heathcliff e ao preconceito e a forma como ele era tratado dentro dessa sociedade ali inglesa. Por mais que não seja um livro que se passe na cidade, né, num ambiente urbano, tipo Londres, ele se passa num ambiente mais interiorano, basicamente em duas casas, duas propriedades, né, na granja e no morro. Mesmo assim, eles seguem ali uma lógica de sociedade inglesa. O Heathcliff, ele sofria preconceitos e a forma como ele era tratado e enxergado dentro daquela sociedade era muito, assim, desumana, assim, sabe? Uma coisa interessante também foi com relação a Catherine, como ela teve que abdicar da natureza dela, da forma como ela pensava e a forma como ela realmente queria viver com o Heathcliff e estando mais próxima dele, e não só dele enquanto pessoa, mas da natureza dela que ele evocava e permitia que ela tivesse, né, essas atitudes, e como ela teve que renunciar a isso e se tornar uma própria dama inglesa com modos e acabar em um casamento, em uma situação em que ela realmente não estava feliz. Mas no geral ele é um livro depressivo, nenhum dos personagens tem um segundo de paz, principalmente o Heathcliff, a Catherine também não. Todos eles são fodidos da cabeça, nenhum deles consegue ser realmente muito feliz, sabe? Exceto talvez no final. Então, é um mar de tristeza e depressão o tempo todo nesse livro. E ao mesmo tempo, ele parece que é um livro meio irreal, porque a gente tem uma narração ali pela Nellie, que é no futuro, né? Ela vai estar narrando a história pro Lockwood, que é o cara que tá alugando a granja e tá ficando lá um tempo. Então ele vai conversar com a Nellie, que era meio que a governanta, e aí ela vai contar pra ele as histórias do passado, do Heathcliff, da Catherine e dessa galera toda lá da granja e do morro. Mas assim, durante todo o livro, em nenhum momento eu consegui realmente confiar nela. Todo o tempo eu tava desconfiando e achando que ela não era uma narradora confiável. Esse contar da Nellie faz com que a gente fique com uma sensação muito vaga e parece que a qualquer momento outra pessoa vai chegar pra contar uma versão diferente da história. Por isso também eu me perdia muito nesse livro. Às vezes eu esquecia que, na verdade, que a Nellie estava contando pro Lockwood no presente, e aí a gente estava vendo acontecimentos do passado, e também porque os nomes das pessoas são sempre iguais. Tem Catherine, e aí a filha da Catherine chama Catherine, e aí tem o Heathcliff, e tem o filho de não sei quem. Vira uma bagunceira de nome. Eu sei que isso é proposital, né? Porque as gerações e as histórias acabam se misturando tudo, mas foi uma coisa que me confundiu bastante durante a leitura. Então, no geral, ele é um livro assim que é um clássico, eu entendo todos os motivos por ele ser um clássico. Todos não, né, gente? Assim, o básico. Eu entendo o básico do porquê ele é um clássico, mas não foi um livro assim que eu consegui me conectar e dizer, eu amei esse livro, indico, lá, 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 lá. Foi um clássico que eu li, gostei e entendo porque é um clássico. E é isso. E aí, em julho, eu também li 2 livros. Li 2 em junho, 2 em julho. O primeiro foi um romance de época que chama 10 Formas de Fazer um Coração Se Derreter. Ele é o segundo de uma trilogia que chama Os Números do Amor. O primeiro eu li ano passado, se não me engano. E, gente, foi assim uma surpresa maravilhosa. Eu aproveitei demais a leitura desse livro, ele é um livro bem diferente. A gente vai acompanhar a história da Isabel e do Nick. O Nick, ele é irmão gêmeo do personagem principal do primeiro livro. Ele é um antiquário que já viajou para vários lugares e ele também é conhecido por ser um caçador. E ele caçava o quê? Normalmente coisas perdidas ou pessoas, por exemplo, pessoas que fugiram. E um amigo dele chega para ele e fala, olha, minha irmã fugiu, preciso encontrar ela. Só que o Nick, ele não faz mais isso. Ele não trabalha mais como caçador. Só que como é um amigo dele, o amigo dele fica na orelha dele, tipo, por favor, minha irmãzinha. E aí ele vai atrás pra tentar achar a irmã desse cara. A Isabel, por sua vez, é uma mulher que acabou de perder o pai, a mãe morreu tem um tempo também, e ela comanda uma propriedade, porque o pai dela, ele era um apostador e ele, bom, não queria saber de nada, apostava até a mão da própria filha, ele era um cara assim, horroroso, né? E a Isabel, o que que ela fez? Ela transformou essa casa na casa de Minerva. Ela abriga mulheres que estão fugindo, então, basicamente, captaram aí como que os nossos protagonistas vão se encontrar. E aí tem várias nuances para essa história. A Isabel, ela é uma mulher, ela não pode herdar a propriedade, né? Ela tem um irmãozinho mais novo, que é o único homem que mora lá nessa casa, que é o James.
mas ele ainda é muito pequeno, então ele não pode tomar conta de nada. Enquanto isso, um outro cara que ela nem conhece foi quem herdou as propriedades, a casa. Mas a casa tá em decadência, a Isabel não tem dinheiro pra nada, e aí ela tá bem desesperada. E o Nick também vai surgir aí nessa história, vai tentar ajudar ela. Ela, no fundo, quer casar, mas sabe que é muito complicado, porque essa casa que ela gere é um segredo, né? Obviamente, os caras não podem saber que tem um monte de mulher sendo abrigada lá. E aí, no meio disso tudo, a gente vai ter o desenvolvimento aí do relacionamento deles. Eu gostei muito porque foi uma história bem diferente. A Isabel, ela tem uma personalidade bem legal, assim, bem diferente. O Nick também, ele é um cara charmoso, bonito, mais respeitoso e que respeita a Isabel da forma como ela é. Um pouco protetor demais, mas com um passado aí que passa um paninho pra ele. Então a gente tem, assim, o combo perfeito. É muito legal. A única coisa que eu não gostei nesse livro foi que ele é muito rápido, no sentido de que eles demoram uma semana pra se apaixonar. Parece que passa, assim, um ano, mas é muito rápido. E normalmente eu não gosto de livros em que os protagonistas eles se apaixonam tão rápido assim. Agora, gente, nós vamos falar do meu novo romance favorito, Leitura de Verão. Gente, eu li 60% desse livro em uma sentada. Peguei ele assim, vou ler Leitura de Verão. Li 60%. E eu tava assim, apaixonada, gente. Eu não queria parar de ler. Só que aí o que acontece? Quando eu leio muito um livro assim, eu quero pegar o resto dele pra ler de uma vez também. Só que aí nessa de só pegar Leitura de Verão quando eu tivesse tempo pra terminar, eu não peguei nunca. Aí ficou assim uns 2 meses sem eu ler esse livro. E aí agora, essa semana, eu peguei pra terminar ele. Ai, gente. Tem umas cartas nesse livro, que eu não vou dizer mais nada. Carai, eu me acabei de chorar, gente. Ele é um livro mais adulto, os nossos protagonistas, eles têm 29, a menina tem 29, que é a January, e o Augustus tem 30 e poucos, então é um livro mais, assim, com os temas mais adultos. A escrita da Emily Henry é uma escrita mais adulta. Eu amei! Esse livro conversou demais comigo, vocês não têm noção. Quer dizer, vocês têm, que agora eu tô falando, né? Eu consegui me identificar tanto com ela, com várias coisas, sabe? Principalmente o fato dela ter crescido num ambiente em que ela tentou esconder as próprias emoções, porque a família já estava passando por momentos muito difíceis, então ela não queria ser a pessoa a adicionar mais coisas em cima dessa carga que já estava sendo carregada pela família toda. Então nisso ela tentou ser o raio de sol, a pessoa alegre e feliz, que não adiciona tristezas e coisas ruins para aquele ambiente. Até o momento desse livro em que ela vai ter que passar por algumas coisas bem difíceis. O pai dela morre e ela descobre alguns segredos dele que ela não fazia ideia, e isso vai desestabilizar ela completamente, porque além dela ter perdido o pai, ela também vai descobrir umas coisas que ela não estava preparada. E tudo isso vai fazer ela questionar muito toda a história dela e tudo que ela acredita, porque ela é uma escritora e ela escreve romances, então ela acredita muito no final feliz, que todo mundo merece um final feliz, que as coisas vão dar certo no final. Ela vai morar numa casa de praia que o pai dela deixa pra ela, e quem que é vizinho dela? Augustus. Augustus também é um escritor, só que ele é um escritor mais pro lado pessimista das coisas, ele não acredita muito em final feliz, e eles já se conheciam. Eles fizeram faculdade juntos. Só que a January não gosta muito dele porque ela achava que ele não levava ela a sério e não acreditava nela, na forma de escrita dela, porque ela escrevia romances. No caso, ela é uma mulher que escreve romances, sabe? E achava que ele era meio snob com ela. A gente tem esse início, assim, que é meio um enemies, mas no fundo nem é, sabe? Porque eles já são adultos, não tem muito disso de poxa, não gosto de você, sabe? Não tem muito disso, mas tem um pouquinho, só pra dar aquele... Os dois protagonistas, eles estão em meio a lutas internas muito profundas que mexeram muito com eles e que eles estão tentando superar. E ao mesmo tempo eles estão se conhecendo e tá surgindo coisas, sabe, entre eles. E aí a gente tem complicações que são complicações muito reais, sabe, dentro de um relacionamento. E isso que eu amei, porque eles são retratados como seres humanos complexos, como é a realidade, as pessoas são assim. Então a gente tem problemas reais, dificuldades reais, que vão interferir na forma como eles vão se relacionar.
E tudo é tratado assim de uma forma muito delicada e muito calma. É um livro que ele se desenrola de uma forma calma e a gente vai tendo assim uma construção muito legal do relacionamento e também da evolução dos dois para meio que curar o trauma deles. Eu me senti particularmente representada em ambos os personagens, mais nela do que nele. Eu amei, gente, amei esse livro. E eu já comprei, eu até fiz um unboxing aqui, Loucos por Livros, Book Lovers, da mesma autora, que eu vou ler logo mais também. E foi isso, gente. Esses foram os livros que eu li, esses 4 livrinhos nos últimos meses. Me deixem saber aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros. Provavelmente sim, né? Tem muitos livros famosos, inclusive, né? Tem o clássico aí, Morro dos Ventos Vivantes, Leitura de Verão. Semana que vem tem vídeo também, provavelmente vai ser um vlog de uma viagenzinha que eu fiz. Então, aguardem.